Boa tarde. A TV Brasil está exibindo entrevistas com os candidatos ao governo do Maranhão nas eleições deste ano. A ordem e as regras das entrevistas foram definidas previamente com os assessores dos candidatos. Também foi definido que os candidatos responderiam a 12 perguntas propositivas sobre temas diversos, com tempo médio de 1,5 minuto para a resposta e 1 minuto para as considerações finais. A rodada de entrevista teve início com o candidato Roberto Rocha na segunda-feira. A candidata Rosiana Sarney, que seria entrevistada na terça-feira, não compareceu. Na quarta-feira foi a vez da candidata Maura Jorge. Odívio Neto foi entrevistado na quinta-feira e na sexta foi a vez de Ramon Zapata. Hoje, eu e o jornalista Madison Euler recebemos o candidato à reeleição, atual governador do estado, Flávio Dino. Flávio Dino é professor licenciado de Direito Constitucional. Também foi juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Em 2006, foi eleito deputado federal e depois presidiu a Embratur. Em 2014, foi eleito governador do Maranhão. Governador, boa tarde. Dentre os nossos temas, o primeiro é economia. O Maranhão é um dos poucos estados que conseguiu manter um crescimento econômico mesmo com a crise que o país vive, né? No ano passado houve um crescimento de 9,7% no PIB, graças também a uma safra recorde. No entanto, ainda somos um dos últimos no ranking de competitividade entre os estados, ocupando no ano passado, 2017, a 25ª posição, enquanto que em 2015 ocupávamos a 20ª posição. Como tornar o estado mais competitivo? Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com você, Luanda, também com o Madison, sobretudo com todos os telespectadores que nos acompanham. Sempre muito importante nesse momento de eleição haver esse diálogo sobre propostas, ideias, avaliação do que temos e daquilo que nós prospectamos para o futuro no nosso estado. Nós atravessamos uma quadra econômica de enorme dificuldade, em grande medida, internacionalmente até, após a crise norte-americana em 2008. Isso atingiu muito fortemente o Brasil após 2013, mas muito nitidamente nos anos de 2015 e em diante, coincidindo com o nosso governo. Nós pegamos realmente um período de muita crise, muito desemprego nacionalmente, recessão, e nós adotamos uma postura muito corajosa de combinação de investimentos públicos em obras públicas e atração de investimentos privados e manutenção do ambiente de negócios favorável. Foi por isso que nós colhemos, sobretudo no ano de 2017 e agora em 2018 também estamos colhendo resultados favoráveis, resultados melhores do que a média nacional. E a receita é esta. A receita é garantir, primeiro, que o Estado funcione bem, um Estado eficiente, um Estado que impulsione negócios e também atraia empreendedores privados, como temos feito, e garanta que a economia possa atravessar um ciclo de crescimento. A parte do Maranhão está sendo feita, agora dependemos da retomada em nível nacional. Candidato, a nossa próxima pergunta é sobre saúde. Feita uma matéria há poucas semanas atrás aqui pela TV Brasil sobre equipamentos de radioterapia. Existe um no Aldenora Belo, existe um contrato do governo do estado em Imperatriz para que se possa atender a população, e o governo federal disponibilizou aí uma verba para a construção de um bunker para um acelerador nuclear para que haja mais um outro equipamento. Mesmo assim, com esses 3 vindo a funcionar, a demanda ainda é muito maior. As pessoas estão numa espera de quase 4 meses para começar um tratamento numa doença que não pode ter espera. Qual o olhar do senhor para esse problema em específico? Desde 2015 tem sido um olhar prioritário e adotamos medidas práticas. A primeira delas foi abrir a radioterapia em Imperatriz, não existia, havia somente um equipamento em São Luís. Nós abrimos logo no início do governo esse equipamento em Imperatriz. Instalamos agora recentemente a oncologia em Caxias, que também não havia, no caso com quimioterapia. Conveniamos com o Aldenora Belo para a construção e instalação do bunker, para a instalação de um equipamento, que comprado por nós, de modo que em breve o Aldenora Belo vai ter, na verdade, além do um que tem, mais um, e esse terceiro do governo federal, mas nós fizemos um convênio de mais de 5 milhões de reais com o Aldenora Belo, e nós transformamos o hospital, o antigo Hospital Geral, efetivamente no Hospital do Câncer. Nós tiramos a ortopedia, a traumatologia
de dentro do Hospital Geral, abrimos um hospital específico, que nós chamamos de HTO, funciona no Turu, e com isso 100% dos leitos do antigo Hospital Geral efetivamente são dedicados ao câncer. No momento que nós tivermos agora o funcionamento desses 3 aceleradores lineares em São Luís, um inclusive bancado por nós, com a Aldenora Belo, e mais esse de Imperatriz, nós vamos melhorar significativamente esses indicadores. A próxima etapa é nos hospitais macro-regionais que nós abrimos no nosso governo e estendendo a oncologia para todas essas unidades e com isso a gente regionalizar o atendimento, que é a nossa principal meta no que se refere à saúde. Só para esclarecer, esse que o senhor falou em Caxias, ele chega a fazer radioterapia ou não? Não, é químio. Químio, né? Químio. Antigamente a quimioterapia era feita somente em São Luís e em Imperatriz. Aí nós abrimos radioterapia em Imperatriz e quimioterapia em Caxias, de modo que hoje nós temos 3 pontos no território que atendem os pacientes de câncer. Já é muito melhor do que apenas um e vamos continuar esse processo de regionalização. Governador, o próximo tema é cidadania. As palafitas da Elinha se tornaram um símbolo do descaso com o direito à moradia em gestões anteriores e é uma situação que ainda permanece, não só lá, há outros pontos. A gente cita a Elinha porque é algo que está ali muito próximo do Palácio dos Leões, é algo bem visível. A gente sabe que é impossível resolver o problema da moradia numa gestão de 4 anos. Então, qual seria o projeto para resolver esses problemas numa eventual nova gestão? Bom, primeiro em relação àqueles moradores ali da ponta do São Francisco, embaixo da ponte do São Francisco, nós já temos as unidades habitacionais em construção, próximo ali, na Avenida Ferreira Goulart, próximo naquela região do Baza. Nós já temos vários prédios, blocos sendo construídos. Foi um convênio ainda do tempo da presidenta Dilma, que nós estamos executando. Ainda do PAC? Do PAC, que vai garantir que essas famílias da ponta do São Francisco, ali que estão lá há décadas, possam ter unidades habitacionais dignas. As obras terminam esse ano, estão bem adiantadas já. Em relação ao conjunto da questão habitacional, nós adotamos um programa chamado Cheque Minha Casa, já beneficiou 6.000 famílias aqui na ilha. É um crédito de R$5.000 para que as pessoas possam, na verdade não é um crédito, é um financiamento, é um dinheiro entregue para a pessoa, é um fomento. E com isso nós conseguimos melhorar 6.000 unidades habitacionais na ilha. Além disso, nós temos as obras do Minha Casa Minha Vida, que sofreram infelizmente uma interrupção em nível nacional por conta da crise, mas nós temos ajudado, embora sejam parcerias do governo federal com as prefeituras, nós temos ajudado na infraestrutura. Agora mesmo estamos melhorando toda a região da Ribeira, que é um grande conjunto do Minha Casa Minha Vida, que a infraestrutura é muito deficiente. Eu tenho feito isso em nível estadual. O caminho para a continuidade da solução da questão habitacional, parceria com a Caixa Econômica, com o governo federal, como fizemos, é preciso que isso seja retomado, e a expansão do programa Cheque Minha Casa, é um programa muito bem avaliado, nós implantamos desde o ano passado e vamos continuar com esse programa. Ok. Governador, nosso próximo tema é direitos humanos e foi uma pergunta pré-gravada para um telespectador, vamos acompanhar. O Maranhão tem se destacado a nível nacional como um dos estados mais violentos no campo. Por outro lado, ele é detentor de um rico patrimônio de terras devolutas. Eu queria saber do candidato qual a proposta, primeiro, para combater a violência no campo e, segundo, como fazer para manter o trabalhador rural no campo, produzindo e gerando emprego e renda. Pergunta aí do Luiz Antônio Pedrosa, que é assessor jurídico da Sociedade de Direitos Humanos. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma atitude muito clara em relação a esses casos de violência no campo, tanto é que no nosso governo nós não tivemos nenhum conflito significativo, ao contrário, nós implantamos uma comissão, uma coordenação de prevenção de conflitos. Às vezes eu sou criticado pelo outro lado, que acha que nós estamos sendo muito generosos com aqueles que precisam de terra. E eu sempre procuro a mediação, o meio termo, como temos feito por intermédio dessa lei estadual, que garante que, por exemplo, antes de cada reintegração de posse, haja uma negociação, uma mediação, para evitar exatamente a violência. Maior conquista das últimas décadas no campo, no Maranhão, foi essa lei estadual votada no nosso governo,
que tem evitado muitos conflitos. Em relação à questão da produção, nós somos reconhecidos pelas entidades do campo, a FETAEMA, o MST, todas as entidades que produzem no campo, também as entidades patronais, o Senar, os sindicatos rurais, a FAEMA, a Federação da Agricultura, como o governo que mais investiu na verticalização das cadeias produtivas. Isso abrange apoio à comercialização com as feiras que nós implantamos no nosso governo, as agritechs, tecnologia, distribuímos mais de 300 tratores, sementes no prazo certo, no momento certo, ampliamos a assistência técnica, a tecnologia, técnicos disponíveis, acompanhando as famílias, conseguimos distribuir fomento para 9.000 famílias da faixa da extrema pobreza, divulgamos mais de 50 editais de apoio aos produtores, de um modo geral, sobretudo os produtores familiares. Então é uma área que a gente tem muita tranquilidade para dizer que nós estamos no caminho certo e vamos prosseguir, sobretudo com essa visão da assistência técnica. O conhecimento é a base para a ampliação da produtividade. Próximo tema é segurança. Bom, este mês foi anunciado que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, começou a elaborar projetos de parceria público-privadas para a construção de presídios. Construção e gestão de presídios no país. O Maranhão deve receber o primeiro presídio dentro desse modelo, que depois será replicado. A construção de novos presídios é a solução para diminuir a capacidade das facções criminosas de dominar o sistema prisional? Qual é a sua avaliação? Bom, é uma área que nós tivemos um êxito notável, basta lembrar o que era Pedrinhas no passado, caos, violência conhecida mundialmente. Nós reduzimos em quase 90% as ocorrências que havia de ilegalidade, de violência, de morte de presos. Não tivemos nenhuma rebelião, que eram praticamente semanais, mensais no passado, porque conseguimos ampliar o número de vagas. A questão é que, com a maior eficiência da polícia, ampliou também a população carcerária. Por isso, nós estamos já com vários editais de licitação de construção de presídios, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, também recursos próprios, e agora esse modelo da PPP, da parceria público-privada. Como é que ele funcionaria? No caso da PPP, você terá um empreendedor privado que vai assumir a gestão, a construção, a gestão, e o Estado vai remunerar esse parceiro privado pela manutenção dos serviços, e ele próprio vai poder explorar economicamente oficinas de trabalho, por exemplo, que nós temos, praticamente não havia. Hoje nós temos centenas de oficinas de trabalho funcionando dentro do sistema penitenciário. Esse parceiro privado também vai organizar essas atividades para fornecer mão de obra para empresas, por exemplo. É uma forma, não pode ser a única forma, Sim, porque o papel do Estado é insubstituível, mas é uma forma de você, conjugando recursos públicos com privados, melhorar as condições carcerárias, como fizemos, e com isso diminuir esse poder dessas organizações criminosas, que hoje tem um poder muito grande, infelizmente, em nível nacional. Aqui nós conseguimos controlar bastante isso e vamos seguir nesse caminho. Okay. Candidato, o nosso próximo tema é comunicação pública. Existe um orçamento destinado, para a Secretaria de Comunicação, no caso do Governo do Estado, aí aumentando a cada ano. Em contrapartida, existe alguma verba destinada, algum pensamento de programa para a criação de projetos de comunicação pública que fomente aí a fala das minorias ou de outras parcelas da população? Bom, em primeiro lugar, nós recuperamos a Rádio Timbira, uma rádio de 70 anos, uma rádio que estava destruída no Maranhão, porque no passado não se levava a sério a comunicação pública. Parece que atualmente também alguns candidatos não levam, eu levo muito a sério, sempre que fui um defensor desse sistema. Recuperamos a Rádio Timbira, fizemos uma programação de alta qualidade, ganhamos audiência, de fato hoje a cabeça de rede de muitas rádios comunitárias no estado inteiro. Vamos seguir nesse caminho. Fizemos editais também para rádios comunitárias, não obtivemos êxito nesse edital pleno como nós gostaríamos, pela necessidade de preparação do setor, mas nós vamos perseverar nesse caminho. Era um edital para compra de equipamentos, para melhorar as rádios comunitárias. Faltou o quê, governador? Eu acho que faltou capacitação, porque nós recebemos poucos projetos. Era um edital para que nós compraríamos kits de equipamentos e doaríamos gratuitamente para as rádios.
recebemos pouquíssimos projetos, achávamos que iam receber dezenas, talvez a divulgação, mas enfim, a capacitação para as rádios poderem apresentar os seus projetos. Nós vamos continuar nesse caminho, porque acreditamos muito na radiodifusão comunitária como também um elo dessa rede, além da internet, que é um caminho extraordinário de democratização das comunicações. Acho que há lugar para todo mundo, porém, um sistema de radiocomunicação pública é fundamental, estratégico. Todos os países desenvolvidos do mundo têm esse sistema e eu luto para que o Brasil tenha, e fizemos aqui no Maranhão, por intermédio da recuperação da Rádio Timbira. Candidato, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta o candidato Flávio Dino, atual governador, continua a responder as perguntas. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco de entrevista com o candidato à reeleição, atual governador Flávio Dino. A gente tem mais uma pergunta do telespectador, o tema agora é esporte. Penso para poder melhorar essa questão do paradesporto no Maranhão, sendo que a Lei Brasileira de Inclusão fala que todos os projetos de pessoas com deficiência ele tem que ter essa prioridade. E qual é o que os candidatos ao governo do estado do Maranhão têm para me dizer a respeito disso, que as leis no Maranhão não têm sido cumpridas conforme aquilo que determina a legislação federal. Então, a gente está falando do paradesporto, o Etevaldo Santos, presidente do Centro Desportivo de Cegos, no Maranhão. Nós temos apoiado muitos projetos, inclusive deles mesmos, por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte. É claro que nós precisamos sempre de mais recursos para tudo. Por isso que é difícil governar, difícil gerir, porque todos os setores sociais, claro, querem mais. Nós também queremos mais. Fizemos muito, eles mesmos e outros tantos times participaram de várias competições em nível nacional. Faço questão de frisar aqui com ótimos resultados para o nosso estado. Muito recentemente nós tivemos o paradesporto, um êxito extraordinário, um campeão mundial de natação, também esteve comigo, reuniu comigo uma pessoa, um garoto que tem síndrome de Down e teve esse resultado extraordinário. Temos procurado fomentar todas essas atividades e vamos continuar desde a base. Eu refiro que nós temos projetos de apoio a pessoas com deficiência, como o Travessia, que são programas inéditos, que viabilizam, por exemplo, que um cidadão que é técnico de futebol de salão, que é cadeirante, consiga exercer a sua profissão e seja exemplo para todos os seus alunos. Assim como também, no caso das pessoas com deficiência, acesso a outros benefícios, como, por exemplo, o projeto Inclusive Praia, que é extraordinário também, e vai nessa direção do direito ao desporto. Só aproveitando que a gente está falando de esporte, rapidamente, como é que está a questão da recuperação do complexo aquático, aqui pertinho da gente? Pois é, nós conseguimos o recurso no Ministério do Esporte, fizemos uma licitação, a empresa vencedora, infelizmente, não executou a obra, nós licitamos agora outra empresa para executar a obra, nós conseguimos esses recursos com o governo federal e agora está em fase de execução. Okay, nosso tema agora, mobilidade. Dados cruzados aí da Mobilize, que faz um trabalho de pesquisa na área de mobilidade, do Pedala Brasil, da Associação de Indústrias de Bicicletas, colocam o Maranhão, especificamente São Luís, como uma das capitais que possui o menor número de ciclovias ou ciclofaixas, né? Em contrapartida, houve um grande investimento na área de infraestrutura em termos de estradas, asfaltamento. Por que as ciclovias não foram contempladas no programa de governo? Nós, quando assumimos na área de mobilidade, tínhamos uma grande prioridade, que era a implantação do Expresso Metropolitano, como hoje existe. Existe na região metropolitana de São Luís e na região metropolitana de Imperatriz. São ônibus com ar-condicionado que nós implantamos, de modo pioneiro, inclusive, ainda em 2015. E estamos nesse esforço. Hoje mesmo incluímos mais uma cidade no sistema na região tocantina e amanhã vamos incluir mais outra, também na região tocantina. E nós tínhamos uma situação de degradação da malha viária nas cidades, assustadora, que aí penaliza motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, todos, penaliza a cidade. Nós fizemos 2.600 quilômetros de asfalto, a distância daqui para Brasília, praticamente mais do que a distância daqui para Brasília, quase em São Paulo, porque era a prioridade no momento.
Essa implantação de ciclovias, ciclofaixas, depende muito da iniciativa das prefeituras. O que eu posso te garantir é que, por intermédio da agência metropolitana, das duas agências metropolitanas, a gente tem toda a disposição de ajudar os municípios para que haja também esse esforço importante, sem dúvida. Próximo tema é meio ambiente. Apesar do orçamento para essa área de saneamento básico ter quadruplicado nos últimos 2 anos, ainda de acordo com o Instituto Trata Brasil, nosso percentual de coleta de esgoto, e só para falar da capital, ainda não atinge 50%. Recentemente também houve aquele problema com a estação de tratamento do Jaracati. O Ministério Público pediu que a Justiça tomasse conta do assunto e acabou que foi condenado a fazer o tratamento adequado dos efluentes, e ainda, segundo o Ministério Público Federal, que esse lançamento de efluentes foi constituindo uma das maiores causas de poluição do Rio Anil e das praias. Ou seja, é uma realidade que parece que não muda de gestão para gestão. Por quê? Bom, mudou muito agudamente. Primeiro, nós tiramos da Lagoa da Jansen 3 piscinas olímpicas de esgoto por dia. Nós fizemos isso, nós tiramos mais de 100 pontos de esgoto in natura de dentro da Lagoa da Jansen. Pela primeira vez na história isso foi feito. Segundo lugar, em relação às praias, nós tivemos uma melhoria extraordinária da balneabilidade. Quando nós assumimos, as praias eram 100% impróprias o tempo inteiro. Nós levamos adiante as obras do Rio Pimenta, em primeiro lugar, agora mais recentemente do Rio Claro, e agora nós estamos em execução das obras do Rio Calhau. A soma dessas 3 obras vai garantir um coeficiente de balneabilidade das praias praticamente o ano inteiro, que são aqueles rios que chegam diretamente na faixa de areia e que antes eram portadores de esgoto in natura que poluíam muito fortemente o mar. E nós vamos, com isso, entregar a balneabilidade das praias de modo pleno. Nós estamos já próximos a essa meta. Em relação ao Rio Anil, nós concluímos a estação de tratamento de esgoto do Vinhais, da Via Expressa, que estava em andamento, nós concluímos. Ela já elevou bastante o tratamento para 300 mil domicílios, e nós temos a obra do outro lado, da outra margem do Rio Anil. Com isso, a gente vai melhorar significativamente as condições de tratamento do Rio Anil. E temos as obras de recuperação das estações de tratamento que existiam antes. A nossa meta, uma meta realista, é conseguir chegar próximo a 80% com a conclusão dessas obras de tratamento de esgoto em São Luís, que é a primeira fase. Isso em nós quanto fizemos tempo? em Imperatriz, com a conclusão dessas obras. No caso da ET da outra margem, a do Vinhais já está concluída, a ET da outra margem do Rio Anil deve concluir esse ano. As redes coletoras, inclusive, têm sido implantadas, as pessoas olham nas ruas, até reclamam porque atrapalha um pouco o trânsito, mas você tem que quebrar para poder colocar a rede coletora de esgoto. Então, nós vamos ter esse índice de 80% muito em breve. Okay. Nosso próximo tema é diversidade, governador. 20% da população, existe essa estimativa que se declara LGBTI, né? A gente tem o Estatuto da Diversidade aí que está parado no Senado. Os casos de LGBTfobia entre suicídio e assassinato aumentou de 2016 para 2017 em quase 30%. Estou citando esses dados para falar de que existe sim uma importância de que esse assunto seja levado para a sala de aula e discutido, né? Dentro do seu plano, e há uma resistência por parte da sociedade e por parte de alguns educadores, inclusive. Qual é o seu plano para tentar fazer com que haja uma maior capacitação dos professores e conscientização da sociedade em relação a esses temas? Bom, a diversidade é um direito garantido constitucionalmente. O Estado tem que proteger todas as opções, orientações, formas de vida. Isso se refere à questão LGBTI, mas também a outras questões. Temos garantido isso por um conjunto de políticas públicas, por exemplo, na questão racial, implantamos as cotas nos concursos públicos, foi o nosso governo que fez. Em relação especificamente às pessoas LGBT, nós implantamos o Conselho Estadual, foi feito no nosso governo, a lei foi implantada no nosso governo, o Conselho funciona no nosso governo, tivemos já vários eventos, inclusive ontem tivemos um deles, que tem o apoio sempre da Secretaria de Direitos Humanos, e temos essa dimensão da educação, da escola. Aliás, hoje nós estamos
comemorando o melhor IDEB da história do Maranhão, e não só comemorando a qualidade do aprendizado, mas comemorando aquilo que nós chamamos de escola digna. Uma escola digna tem que ser uma escola acolhedora para todos, inclusiva, que respeite os direitos humanos, e essa tem sido a nossa orientação de governo. Aproveitando falar do IDEB, o próximo tema agora é educação. A gente sabe que o governo fez todo um grande trabalho dentro da educação, porém, a gente não consegue ainda ver o reflexo disso dentro da média nacional, em comparação com outros estados. A gente ainda não pegou os dados do IDEB deste ano, mas, por exemplo, em 2015 estava em 23º, em 2017, 22º, subimos uma posição. Ainda assim, temos um percentual de quase 17% de maranhenses que não sabe ler e escrever, e dentro desse contingente, a maior parte deles tem mais de 60 anos, ou seja, pessoas que nunca foram alfabetizadas. A gente sabe que a questão da educação ainda é uma realidade bem aquém do que se esperar de um Estado forte. Como mudar essa realidade? Bom, a boa notícia é que, se você pegar os dados de hoje, você vai ver um salto extraordinário da rede estadual no Maranhão. Nós pegamos o Estado, Luanda, com 2,8 de nota no IDEB, conseguimos agora 3,4 na rede estadual. É a terceira melhor nota do Nordeste, atrás apenas de Ceará e Pernambuco, que são estados que investem há 20 anos em educação, nós investimos há 3. Temos a 13ª maior nota do país, ou seja, nós saímos de 22º para 13º em 3 anos de trabalho. É realmente uma coisa extraordinária, muito acima da nossa expectativa. Eu estou realmente muito feliz, eu tive a notícia a caminho daqui, e quero compartilhar com meus colegas educadores, professores, os estudantes, minha equipe, assim, a minha emoção mesmo, porque se me perguntassem, valeu a pena governar o Maranhão esse período? Valeu, por tudo que nós já falamos aqui. Mas se dissesse assim, só por uma coisa, eu diria por esse resultado. Por ter quebrado a inércia, quebrado o pessimismo, mostrado que a capacidade do nosso povo, que é possível fazer, motivado os estudantes, colocado os professores de novo, motivados, acreditando na sua profissão, com o melhor salário do Brasil, que não é um salário europeu, não é um salário nórdico, eu sei disso, tem que melhorar, mas é o melhor que o país paga. Então nós estamos muito felizes de ver tantos resultados bons e vamos continuar a avançar, se Deus quiser. Governador, só tem 1 minuto agora para as considerações finais. Agradecimento à TV Brasil, agradecimento a você, Madison, a você, Luanda, e claro, me dirigir aos telespectadores com uma mensagem de esperança, de otimismo. O trabalho precisa continuar, governo perfeito não existe, nós sabemos disso, não temos essa pretensão, sabemos que temos que continuar perseverando para obter resultados melhores, mas temos essa disposição, muita coragem, muito vigor, muita vitalidade, muita crença e muito otimismo. Otimismo para saber que o Brasil vive momentos terríveis, tivemos uma tragédia ontem, o incêndio do Museu Nacional, talvez metaforicamente, significando o incêndio de muitos sonhos de milhares e milhões de pessoas, realmente algo que me partiu o coração, mas que ao mesmo tempo nós temos que enxergar numa tragédia dessa, ou em tantas tragédias que nós tratamos aqui, sinais não de desesperança ou de desespero, mas sim sinais que nos impulsionem a ter ainda mais criatividade, mais imaginação, sobretudo mais amor ao nosso povo, mais respeito às pessoas, é assim que a gente governa. Então eu quero dividir, partilhar com todos esse convite para que a gente continue nosso trabalho, para as mudanças seguirem em frente, pedir o voto de todos, 65. Ok. Obrigada, governador. Prazer. Obrigado. E com essa entrevista, a gente encerra a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje ainda tem a edição diária do Repórter Maranhão, às 5h15 da tarde, com Roberto Fernandes. Para você, uma ótima tarde, um ótimo início de semana. Boa tarde.